Leitura do livro Ave Luz, João Nunes Maia pelo Espírito Shaolin. Ajudar. Felipe deixava extravasar do seu coração os mais puros sentimentos de fraternidade. Tanto que quando descobria algo que lhe fazia bem, queria imediatamente levar seus companheiros a desfrutar das mesmas alegrias que seu coração generoso recebera. Como pescador, compreendia a natureza e amava na sua grandiosa exuberância. Gostava de conversar sobre os fenômenos de todos os reinos da terra. Certo dia encontrou um comerciante de quinquilharias ao descer de uma embarcação no mar da Galileia, que o fascinou pelo jeito de conversar. Ajudou-o a carregar seus fardos para uma estalagem e não parou de perguntar sobre sua vida, seus feitos e seu destino. O homem, vivido pelas mais longas andanças na terra, olhou para Felipe e o convida para voltar mais tarde àquele mesmo local, onde os dois poderiam conversar com mais intimidade. Felipe, naquele dia, com pouco trabalho, ficou pensando sobre o que poderia ser interessante para a conversação e o que ele, Felipe, poderia perguntar ao comerciante num diálogo fértil. Enfim, sentia grande atração por aquela personagem. À noite se encontrava na estalagem, onde foi muito bem recebido pelo cavalheiro que o convidou ao quarto onde estava recolhido para que ficassem à vontade. O comerciante, afeito à boa fala, foi logo dizendo: "Meu rapaz, sei que deves gostar de histórias. Sou bom para contá-las. E na minha terra natal, a Pérsia, há muitas delas que fascinam e instruem. Meu nome é um pouco complicado, mas tenho um apelido que podes usar: Pontão, porque estou sempre na ponta de todos os negócios. Tenho, graças aos céus, dons especiais para transações comerciais. Por notar que és religioso, tenho para ti a história de um mestre que veio salvar o mundo. Ele nasceu lá na Pérsia e seu nascimento foi um mistério. Sua vida foi cheia de fenômenos que enriquece a fé e seu nome é Zaratustra, ou simplesmente Zoroastro. Eu, particularmente, tenho muito respeito por ele. Quando estou em dificuldade, apelo para o seu coração e logo sou ajudado. Não sei como, só sei que tudo para mim corre bem, graças a ele, alma iluminada. Por lá, o senhor Zoroastro foi discípulo do grande profeta hebreu Jeremias, que soube preparar seu tutelado. Zoroastro pregava um Deus único, mas dividido em 7 forças ou virtudes que são a luz eterna, a sabedoria onisciente, a retidão, o poder, a piedade, a benevolência e a vida eterna. Esse Deus fazia questão de que seu filho Zoroastro aprendesse e dominasse essas forças para libertar os homens da ignorância que o espírito do mal estava espalhando em toda a face da terra. Era, por assim dizer, uma luz que viera para guiar todas as criaturas. O evangelho que ele escrevera primeiramente foi uma fábula, meu filho. Foram gastos 12.000 couros de vaca. Esses originais foram destruídos pelo espírito do mal, que por meio das guerras veio queimar quase tudo. A mão de Deus, porém, salvou algumas preciosidades desses escritos, que hoje se tornaram um livro sagrado. Devemos essa catástrofe a Alexandre,
que invadiu Persépolis, ateando fogo na maior riqueza que a Pérsia teve a felicidade de conquistar pelas mãos daquele anjo que o Senhor dos Céus fez missionário. Vê só, meu filho, o primeiro mandamento que ele deixou para todos nós: pensar com justiça. Isso não é uma maravilha divina? O segundo é falar com justiça. Não é uma dupla formidável para quem quer se instruir? E o terceiro mandamento é viver com justiça, que é o mais difícil. E há outra máxima dele que não esqueço: não faças aos outros o que não é bom para ti mesmo. Eu tenho meditado muito sobre isso e às vezes saio dessas regras. Tu sabes, sou negociante e preciso viver, mas quero que fique claro para ti. Eu tenho me esforçado para merecer a graça desse homem de Deus ou desse anjo de Deus que deve estar no reino de luz. Por fim, o comerciante da Pérsia narrou para Filipe uma longa história, empolgando o rapaz, que dizia para si mesmo: como existem coisas belas no mundo que a gente desconhece. Continuando quase em prece: permita Deus que eu, um simples humano, tenha esses contatos com pessoas de outras plagas e que eu possa transmitir essas experiências. O pontão, finalizando, abraçou Filipe, que ouvira tudo completamente calado, aproveitando a oportunidade para dar alguns presentes ao moço de Betsaida. Despediram-se, prometendo que quando se encontrassem de novo, o comerciante contaria novas histórias sobre seu torrão natal. Filipe saiu acenando e, apesar do esforço, deixou as lágrimas correrem livremente, pois algo de divino, mesmo saído da boca de um comerciante, tocara-lhe o coração. A gente perde o sono tanto com notícias ruins como com grandes felicidades. E foi o que aconteceu com Filipe. O sono não chegou. Altas horas da madrugada, ele mesmo arriscando-se a algum perigo, entrou na barca sozinho. E como era muito cauteloso, foi remando às margens do lago da Galileia. A lua derramava uma claridade fria no lençol de águas mansas. Ondas pequeninas sussurravam baixinho. Do lado oposto à vastidão das águas, a superfície era tranquila e o filho de Betsaida viu nas águas a sua própria fisionomia, que por vezes se deformava pela brandura dos ventos. Viu os céus, as estrelas, a lua, sem que seus olhos precisassem olhar para cima, no reflexo do espelho líquido. De repente orou a Deus, como se ele estivesse dentro do lago famoso, e notou que seu rosto não era mais o seu. Viu um homem de porte formoso, olhos firmes, cabelos grandes e barbas respeitáveis, fisionomia serena a lhe dizer: trago-te a paz, e a paz quero que tenhas. Filipe olhou assustado para trás, para os lados, e não viu ninguém. Mas a voz continuou: Filipe, não perturbes o coração. Não intentes ver-me de outra forma, pois não o conseguirás. Somente podes me ouvir. E acho bom que me ouças. Quero te falar sobre algo importante para ti. Não queiras descobrir como me ouves, nem os meios que usamos.
porque por enquanto é improfícua a tua busca. É mais razoável que simplesmente me ouças, e é muito maravilhoso mesmo que o tempo não passe em vão. Filipe aqueceu sem nada responder, apenas balançando a cabeça, pensando: sim, fala em nome de Deus, fala que escutarei com todo zelo. Eu quero mesmo é aprender contigo. As águas no local tornaram-se repentinamente mansas. Filipe, com os olhos fixos no personagem, cuja figura aparecia dentro das águas, mal piscava. Zaratustra moveu os lábios, dizendo: Filipe, aquela história do comerciante foi para alertar-te e despertar-te para algo do passado dentro da tua consciência, ensejando que lembrasses de mim. Viveste a minha época como um dos mais ligados ao meu coração, e agora venho te falar com urgência acerca do que vais fazer, pois os céus te preparam para uma grande missão, a de acompanhar o mestre dos mestres, que ora estagia na terra para a felicidade dos homens. Esse mestre é a estrela que há de brilhar em todos os corações. Sou também seu discípulo, e nisso tenho a maior de todas as alegrias. Nós somos um acúmulo de almas que trabalham com ele para que seu evangelho se estenda em toda a terra e atinja a todas as criaturas do mundo. Aceita o seu chamado, pois serás, dentre muitos, um dos escolhidos para segui-lo. Irás conhecê-lo pelos prodígios nunca antes operados por seres humanos. Vai, com sua magnânima fé e com seu incomensurável amor, levantar caídos, curar cegos, ressuscitar mortos, dar movimentos a paralíticos, restituir a saúde de pessoas julgadas incuráveis e ainda mais, trazer para todas as criaturas a esperança de que ninguém morre, de que a vida continua em todas as direções do infinito. O retrato foi se desfazendo, e Filipe ainda ouviu as últimas palavras de Zoroastro: espera que a tua hora está prestes a chegar. Filipe tentou fazer perguntas, mas a aparição não deu tempo. Sorriu e desapareceu, dizendo já ao longe: deixo-te a paz. Se antes o companheiro de Pedro e André havia perdido o sono, eis que agora é que não veio mesmo. A felicidade transbordou o cálice do seu coração e o velho barco deslizou pela superfície do lago até que o sol mostrou seus primeiros raios. Filipe parecia ter vindo do céu, mas, como continuava a viver na terra, desceu do barco dando com os colegas que o chamaram para a pesca. Perguntaram-lhe por que estava ali tão cedo, e ele despistou com habilidade, distraindo a curiosidade dos amigos. Começaram a contar casos e a sorrir todos juntos. Agora nos encontramos na presente mensagem, a razão pela qual, quando Jesus chamava os seus discípulos, eles largavam tudo o que possuíam, todos os deveres, e acompanhavam o Mestre.
Todos eles já esperavam por essa hora. Já haviam sido avisados por muitos meios de que a vida de Deus dispõe, e ainda mais o poder de Jesus e os compromissos por eles assinados no mundo da verdade. À noite, na igreja dos pescadores, todos se regozijavam como sempre, pois cada reunião trazia muitos conhecimentos, firmando em cada um a convicção dos seus desempenhos e abrindo novas claridades para o futuro. Pedro, percebendo o olhar de Jesus, levantou-se e abriu os trabalhos, orando ardentemente. Filipe, cordial e manso, dispôs-se a saber algo do que guardara na mente. Mestre, o que poderemos entender e quais os melhores processos a adotar para ajudar as criaturas? O mestre de Nazaré, meigo e compassivo, respondeu ao discípulo com manifesto amor. Filipe, para que possamos ajudar os outros com mais segurança, faz-se indispensável compreender os processos da ajuda e o que significa ajudar. Às vezes, a boa vontade sozinha não basta. Para que possamos nos tornar benfeitores de alguém, é preciso que nos aprimoremos nos serviços da caridade. Não que a exigência acompanhe as atitudes de beneficência, mas que a espontaneidade não seja corrompida com certas imprudências inspiradas pela vaidade. Podes usar inúmeros meios de ajudar as criaturas nas suas dificuldades, mas nunca passar de determinados limites marcados pelo dever de cada um, para que a ajuda não se torne em frieza de atitudes próprias. Esse aprendizado somente se aperfeiçoa com o tempo e a prática permanente. Certamente não poderemos desprezar os conceitos que a filosofia da palavra vem nos trazer, pois ela é como o primeiro chamado que as almas ouvem. A teoria é como se fosse o preparo inicial para o plantio, por isso indispensável, mas a realização é muito mais significativa. Uma e outra devem andar de mãos dadas, como a inteligência e o sentimento. Se um age separado do outro, o ideal se estria e as realizações se tornam pobres. Ajudar é muito bom, Filipe. Todavia, saber ajudar é bem melhor. A nossa obra na Terra consiste nisso: ajudar sem exceção, compreender sem exigências e amar na extensão universal da vida. Todos vós tendes sido ajudados por meios inesperados, sem entender puramente o sistema empregado na ajuda. Isso é Deus falando pelos seus inesgotáveis recursos àqueles que estão preparados para ouvi-lo. Antes que eu vos chamasse, todos vós já me conhecíeis pelos poderes do Senhor. Mesmo usando outras criaturas, Deus não desconhece ninguém. Todos são seus filhos do coração. O rebanho é muito grande e o Pai me entregou o trabalho de zelar por ele e instruí-lo,
sem deixar faltar a melhor parte, o amor. Quando o Todo-Poderoso quer, Ele fala conosco pelas pedras que achais sem vida, pelas árvores que não dispõem de boca nem de mente pensante, ou pelos animais que não foram agraciados pela razão. E se bem digo, digo isto: Ele poderá falar até pelas águas, para que a verdade se estabeleça e a fé marque nos sentimentos a esperança daquilo que deveria vir na época predita pelos céus. Eis uma ajuda divina para os homens da terra. Nós estamos aqui para aprender como ajudar melhor aos sofredores, como servir com mais eficiência aos ignorantes e como ser mais úteis aos que nos ofendem por desconhecerem a verdade. Mesmo os escolhidos ainda mesclam na ajuda sentimentos próprios que não condizem com a fraternidade legítima, mas estão a caminho dela. Sempre que damos a mão a uma pessoa, exigimos que nos ouça. Sempre que vestimos um nu, interrogamos sobre sua vida para violentar com conselhos que às vezes desobedecemos. Sempre que acolhemos um estropiado, a exigência nossa é que ele force sua educação, a mesma educação que desprezamos na hora dos testemunhos. O tempo passou vagarosamente durante a pausa, e Filipe meditou muito. O silêncio parecia falar também, porque quem se dispõe a aprender por amor, ouve, como diz o Mestre, vozes de todos os lados, por todos os meios da natureza. Jesus deu prosseguimento com sabedoria. Filipe, espero que tu e teus companheiros não intenteis ajudar alimentando sentimentos inferiores. Não poderemos generalizar esta conversa. No entanto, apreciamos muito a disciplina, lembrando-nos imediatamente que ela serve certinho para tal e qual pessoa que conhecemos. E ainda pior, que asseguramos esse meio como se fosse uma ajuda àquela criatura. Não obstante, quando somos louvados por simples dever, não nos lembramos de transferir esses elogios para as pessoas que realmente os merecem. Podeis começar a ajudar a vós mesmos, refreando todos os impulsos que desrespeitam as leis de Deus. Nós somos verdadeiramente uma harpa divina, onde os sons somente saem com harmonia se as cordas estiverem bem afinadas. Quantos de vós não ouvistes lições maravilhosas por lábios a que não davam certo valor? Pois é Deus mostrando que está em todos e em tudo, olhando-nos e ajudando-nos constantemente. Façamos o mesmo e tornemo-nos dignos de sermos filhos da verdade, compreendendo os meios de ajudar, de como servir melhor
que as bênçãos dos céus não faltarão aos bons trabalhadores que se conservarem fiéis aos seus compromissos. Que Deus nos abençoe a todos. Filipe estava cheio de paz. Naquela noite, tinha certeza de que iria dormir, porque serenara a sua mente pela presença da luz mais intensa em seu coração. Que Jesus nos abençoe.
de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, e generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim, que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Fonte de vida e generosa